Palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, que promessa maravilhosa e que privilégio glorioso que o Senhor está aqui entregando para nós. E aqui é uma afirmação. O Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo que nós somos a geração eleita. E diz mais, sacerdócio real, o povo adquirido, ou seja, nós não éramos de Deus, mas somos comprados por Ele, para que nós possamos anunciar as grandezas. A palavra virtude significa a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, o quanto Ele é maravilhoso, que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Geração eleita é aquela pessoa que vive em uma determinada época que Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos chamado para sermos membros fiéis. E nessa geração, se levantar uma geração escolhida, que leva o nome de Jesus, que faz parte da família de Deus. Nós somos a propriedade exclusiva do nosso Deus. Nós pertencemos ao nosso Pai Celestial. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E por que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus? Primeiro, para que nós fôssemos filhos de Deus. Segundo, para que nós pudéssemos experimentar a vida de Deus. E também para que nós pudéssemos servir a Deus e ao nosso próximo. É essa a lei. O final de toda a lei é exatamente isso: servir a Deus e servir o nosso próximo. É esse o objetivo de Deus quando Ele chama alguém das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós sejamos sacerdotes do Senhor. Como diz a palavra, vocês são um sacerdócio santo, o povo adquirido. E Deus, Ele nos chama para sermos líderes espirituais. Sim, não importa quem você é, não importa o seu passado, não importa quantos pecados você pecou, não importa quantas falhas você teve na vida, o que Deus quer é que você tenha essa visão. Ele nos chamou para nos levantar, para caminhar na sua presença, para confiar na tua palavra. Ele nos chamou para sermos o governo de Deus aqui na terra. O Pai Nosso começa como: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. É esse o desejo de Deus, que nós possamos fazer com que todo o sistema do governo do inimigo, do inferno, aonde nós pisarmos, a planta dos nossos pés, esse sistema tem que cair por terra, esse sistema tem que ser vencido. É por isso que Deus disse para Josué: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu já te dei, eu te dou autoridade, eu vou ser contigo nesse lugar, a minha glória vai ser na sua vida, eu vou abençoar a obra das suas mãos, o que você fizer vai prosperar. E essa deve ser a nossa fé. Nós somos esse povo eleito, adquirido, como diz a palavra, nós somos o sacerdócio real, e nós não podemos abaixar a cabeça, mas temos que continuar anunciando a glória dele, através de uma vida de fé, uma vida de oração, pregando a palavra, levando essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Deus te chamou. Neemias teve um chamado assim também. Quem era Neemias? Um homem simples, um simples copeiro do rei. Ele estava ali naquela condição tranquila. Ele estava vivendo um momento sossegado na sua vida. Ele tinha um ótimo emprego. Ele era copeiro do rei. Ele morava no palácio. Devia ter um bom salário. Para ele não faltava nada. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que ele sentiu no coração
aquele desejo, aquela vontade de ir até Jerusalém, porque ele ficou sabendo que a cidade estava derrubada, os muros estavam caídos, as portas tinham sido queimadas a fogo, e ele então disse: eu vou reconstruir, eu vou para Jerusalém. E ele orou, jejuou, pediu ao rei, e o rei deu a ele essa oportunidade, e ele foi a Jerusalém. Ele não era um guerreiro, ele não era um engenheiro, ele era um simples copeiro, mas Deus usou ele de uma forma tremenda. Jerusalém foi abençoada, os muros foram reformados, as portas foram reformadas, e ele começou a instituir ali o trabalho espiritual do Senhor naquele lugar. Ele era um simples copeiro, mas ele colocou no seu coração: estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Ele colocou no seu coração a palavra de Deus, e ele disse: o Deus dos céus nos dará sucesso. Os inimigos tentaram intimidá-lo, mas ele não parou. Louvado seja Deus. Os inimigos têm tentado de alguma forma parar você, intimidar você, desanimar você, mas Deus está dizendo através desta palavra: não pare, meu rei, não pare, meu sacerdote. Ah, pastor falou uma palavra errada. Não pare, meu rei. Ah, sim, é uma palavra errada. Não, meu irmão, é uma palavra correta. A palavra de Deus diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, ou seja, somos sacerdotes do rei. E o apóstolo Pedro, em outra parte, diz que nós somos reis e também sacerdotes. Reis para reinar, não como o rei do céu. O rei do céu é o Senhor, o rei de toda a terra é o Senhor, mas nós somos reis no mundo espiritual. É assim que Deus nos considera, para reinar, para dizer: Satanás, para, sai, vai embora, em nome de Jesus, para repreender o mal. Reis para reinar sobre a tristeza, sobre a amargura, sobre tudo aquilo que é negativo. Somos reis e somos sacerdotes do Senhor, somos o sacerdócio real desse Deus maravilhoso. Receba esta palavra. Muitas pessoas têm a sua autoestima lá embaixo, elas ficam desanimadas, elas falam: orar para quê? Pregar para quê? Falar de Deus para quê? A minha vida não muda mesmo. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e começa a caminhar, porque Paulo estava preso ali em Filipos, ele estava preso, ele estava encarcerado, e ele escreve aos filipenses, ele diz a eles assim: olha, eu sou um servo de Deus, estou passando tanta luta, tanta dificuldade, estou preso, eu sei que logo eu vou ser executado, mas uma coisa eu digo para vocês: eu posso tudo naquele que me fortalece. A outra igreja ele disse: eu sou embaixador do Senhor, eu estou preso, mas sou embaixador em cadeias, ainda eu sou um servo de Deus, eu tenho um grande combate, eu estou aqui lutando. Ou seja, ele não jogou a toalha, mesmo idoso, mesmo cansado, mesmo sabendo que breve ele seria levado ao céu, breve ele seria levado para a glória. Mesmo assim ele disse: olha, de uma parte eu tenho vontade de partir e estar com o Senhor, que é muito melhor, mas do outro lado eu tenho vontade de continuar aqui, levando a palavra, glorificando o nome do Senhor e sendo útil para a igreja. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, levanta a tua cabeça. Você não é uma pessoa infeliz, derrotada, fracassada, não. Você é um filho, você é um sacerdote, uma sacerdotisa real, você pertence a Deus, você foi eleita pelo Senhor, não foi pelo homem. Você faz parte da nação santa, do povo adquirido, para anunciar a grandeza de Deus, para anunciar a glória de Deus. E esse é um grande privilégio que o Senhor deu aos homens. O Senhor deu para mim, o Senhor deu para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se fortaleça, se fortaleça. Não seja como aqueles que são incrédulos, não seja como aqueles que voltam para o mundo, que olha para o Egito. Não seja como aqueles que dizem: eu estou orando e nada acontece. Não seja como aqueles que dizem: eu estou cansado, eu peço, eu busco e nada acontece na minha vida. No tempo certo, na hora certa, Deus vai enxugar as tuas lágrimas. No tempo certo, na hora certa, a sua boca vai encher de sorriso. Há um tempo determinado para todas as coisas, e nós vamos esperar e alcançar esta vitória da parte de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, a palavra do Senhor diz que eles estavam ali
numa situação difícil, eram escravos do rei da Babilônia. E o profeta Daniel, ele entendeu que Deus já tinha revelado para Jeremias que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. E o que ele fez? Vamos orar, vamos jejuar, não vamos nos contaminar com o manjar do rei, não vamos nos prostrar à sua estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram firmes, e ali Deus levantou eles. Eles não lutaram contra Deus, eles não descreram do poder de Deus, eles não ficaram lamentando, dizendo: nós estamos aqui, somos escravos, Deus nos abandonou. Não, eles continuaram orando, e a Bíblia diz que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite, e nem quando ele foi ameaçado de morte, ser levado à cova dos leões, ele parou, ele continuou firme, ele continuou clamando ao Senhor, ele continuou orando ao Senhor, ele não se escondeu. A Bíblia diz que ele abriu a janela para que todos pudessem ver ele adorando o Senhor. A janela dele era aberta na direção de Jerusalém, ficava no segundo andar, não era escondido, e Deus lhe deu a vitória no dia certo, no tempo certo que Deus determinou. O povo voltou, saiu da Babilônia, saiu do cativeiro, mas Deus cuidou desse povo durante todo o tempo do cativeiro. É isso que eu quero que você entenda. Deus está cuidando de você. A luta está grande, mas Deus está cuidando de você. Ele vai fechar a boca do leão, ele vai extinguir a força do fogo, você vai ver a glória de Deus. E se você caminhar como Daniel, como seus amigos, você vai ser uma bênção, e as pessoas vão ver que Deus é na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, tome posse dela. Tira todo pensamento negativo, toda palavra de derrota e maldição que lançaram contra você. Toda maldição lançada contra você, a Bíblia diz que maldição sem causa não tem pouso, não funciona. E toda arma preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Então creia na palavra. Ele te chamou para a luz, você está na luz, você não está mais nas trevas, você está na presença de Deus. E Ele já nos deu a ordem. Vamos anunciar a grandeza de Deus. E não importa o que essa geração perdida vai pensar, a geração eleita está aqui para glorificar e fazer a vontade do Senhor.